que Jesus orientou que precisaria haver a reunião especial de oração, que ele intitulou Reunião de Unção e Batismo do Espírito Santo. E vejam, irmãos, que assim a Santa Vó Rosa fez. Ela orientou a irmã Odete como deveria pregar e realizar a reunião de oração, com muita consagração, com muita santificação, com muita reverência. Ensinar o povo a ter amor à igreja, a ter amor às reuniões e a ter reverência em nossos cultos, porque ali estão presentes os anjos dos céus. E Jesus também, em espírito e verdade, assim como a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, e muitos profetas, e até santos apóstolos, e anjos de Deus estão sempre presentes em todas as nossas reuniões. E na reunião de oração, especialmente, eles ajudam a santificar mais o povo, a consagrar mais os filhos de Deus e a dar mais virtude aos obreiros, principalmente. Inclusive, irmãos, eu incluo os coristas e os regentes. E é, portanto, muito necessário que tais coristas e tais regentes estejam em união para poder receber as virtudes que precisam para realizar um ministério de glória. Nos seus cânticos, nos hinos que apresentam, mesmo os que tocam instrumentos, precisa haver unção na realização do seu ministério na obra da igreja. E para haver unção e bênção e virtude, é necessário que estejam bem uns com os outros, tanto os elementos da orquestra, como os elementos dos corais, como também em relação aos regentes. É necessário haver muito amor, irmãos. Amor de uns para com os outros. E muito auxílio. Um deve ajudar o outro a vencer, porque são irmãos na fé e estão no mesmo ministério, exercendo uma função semelhante. Então, são duplamente fraternos. E é necessário que um colabore com o outro. O trabalho do coro é muito importante para a nossa igreja, mas se houver união entre os coristas, se houver respeito entre os coristas e os regentes, e se houver amor fraternal, de um querer o bem do outro, de um querer a vitória do outro, aí sim, a música apresentada, irmãos, é ungida por Deus e alimenta os próprios coristas, porque os coristas precisam muito ser alimentados em nossas reuniões, porque exercem um ministério de glória, se fizerem tudo com muita fé e humildade. Então é necessário que sejam unidos, porque os hinos apresentados, quando são bem ungidos, alimentam a fé nos corações. E eu lhes digo mais, convertem almas. A própria Santa Vó Rosa se converteu ouvindo um hino muito lindo, que foi cantado em uma reunião religiosa. Um hino que fazia um convite para que a pessoa se convertesse a Jesus. E ela, com aquele espírito amoroso, aquele coração bondoso, uma fé muito viva e pura, sincera, que ela sempre dedicou a Jesus e a Virgem Maria, ouviu aquele hino com muita humildade. E o que ela fez? Se converteu. Foi para casa, se ajoelhou e, diante de Jesus, fez o seu voto. Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. E fez com tanto amor, com tanta fé e sinceridade e humildade, que Jesus ungiu aquele voto. Irmãos, e ela cumpre aquele voto até hoje. E eternamente, como Rainha do Céu e Espírito Consolador, como Espírito Vencedor e Espírito da Verdade. Então, irmãos, vejam como é importante o ministério de um corista.
seja para cantar, para reger, para tocar instrumento, se tiver humildade em seu espírito e muito amor ao seu ministério, e crer muito na Santa Vó Rosa e no irmão Aldo, e querer ajudá-los para poderem salvar almas. Nas reuniões serão alimentados até com o próprio hino que canta, porque os nossos hinos também vieram do céu. As letras são inspiradas e as músicas também. E são todas composições nossas, internas, da própria igreja, letra e música. Então os próprios coristas, quando cantam, tendo muita santidade, lutando para vencer em seus dias, sem ofender a Santa Vó Rosa, sem ofender o irmão Aldo, sem desobedecer a nossa disciplina. Então, quando ele canta em nossas reuniões com aquele amor, ele é alimentado, irmãos, pela virtude divina que Jesus derrama e ungindo também o próprio hino. E o hino assim apresentado por um grupo de coristas muito fiéis, toca no coração do povo reunido. Não só dos antigos, para alimentá-los mais com as graças divinas e dar-lhes mais ânimo, mais fé, mais força, mais coragem, mais paciência. Tudo isso um apostólico pode receber ao ouvir com fé um hino apostólico cantado ou tocado em nossa igreja. E principalmente também aqueles que nos visitam, que estão no mundo sofrendo de um lado para outro, em busca de um caminho verdadeiro, com o coração muito sincero, muito simples, muito amoroso, buscando a verdade, porque querem o céu. Ao ouvir um hino ungido, cantado com amor, abençoado por Deus, aprovado pelo Consolador, ungido pelo santo profeta irmão Aldo, aquele hino toca no profundo da alma, dentro do espírito do próprio visitante, e o ajuda a merecer o perdão e a verdadeira conversão. Então o ministério do coro, da música, é um ministério muito importante e muito sagrado, mas se houver união entre todos. E para haver união, irmãos, é necessário humildade de cada um. E é necessário, sabe o que na prática? O perdão. Um saber ter misericórdia do outro, e se um for mais fraco em algum ponto, o outro perdoar. E ajudar um ao outro a vencer. E até pedir a Santa Vó em favor do seu irmão, não querendo a derrota dele. Porque assim como ele está fraco, amanhã, infelizmente, você também poderá estar. E vai precisar do auxílio dos outros. Vai precisar de ver um bom exemplo do seu irmão para se animar. E vai precisar muito de humildade para receber o perdão divino. Agora, se não perdoa o outro, como que vai ser perdoado? Não tem condições. Jesus disse até na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quem não perdoa, irmãos, não é digno de perdão, e nenhum de nós é perfeito. Perfeito na terra, nos dias atuais, foram a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo. Eles foram perfeitos porque são perfeitos e porque já nasceram perfeitos e predestinados para os ministérios gloriosos na obra apostólica desta igreja profética na terra. Agora nós outros, uns necessitamos do auxílio dos outros, todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Então precisamos, irmãos, um cooperar com o outro, com o nosso amor, com a nossa fé, com o nosso perdão. Porque é perdoando que se merece o perdão. E Deus só perdoa aquele que também é perdoador. Vejam como é a justiça divina. E tudo isso, irmãos, nós aprendemos muito em nossa igreja, principalmente desde o início desta obra, nas reuniões de quinta-feira, reunião de oração.
que é a reunião da unção e batismo com o Espírito Santo. Mas, irmãos, em todos estes anos, décadas que eu já pertenço a esta igreja, eu pude verificar e até mesmo contemplar coisas maravilhosas que aconteceram durante as reuniões de quinta-feira. Por exemplo, eu já expliquei aos irmãos que a Santa Vó Rosa, quando era jovem e estava principalmente trabalhando muito para o sustento da sua família, criação dos seus irmãos, ela trabalhou tanto, irmãos, que chegou até mesmo a ser atingida por uma doença no pulmão. E secaram o pulmão dela com uma injeção de pneumotórax, porque naquele tempo não existia penicilina. E ela continuou toda a vida com um pulmão só, trabalhando, e depois servia a Jesus nesta igreja, tendo só um pulmão. E ela tinha, como eu já lhes expliquei, de nascença, o coração muito grande, muito inchado, que mal cabia na caixa torácica e ainda comprimia o único pulmão bom que ela tinha. Mas mesmo assim, ela sempre serviu esta igreja com todo o amor e cumpriu todos os seus deveres em toda a sua vida como filha de Deus. Mas numa reunião de oração, que nós estávamos já no final daquela reunião, todos orando, a Santa Vó Rosa contemplou Jesus, a Virgem Maria e o apóstolo São Pedro. E naquele instante, Jesus estendeu sobre ela as suas mãos e disse a ela: minha serva, em nome do meu Pai, eu restauro o teu pulmão. Então foi um milagre extraordinário, irmãos, porque a Santa Vó Rosa, na hora, sentiu as costelas se abrirem e brotou um pulmão novo no lugar do pulmão que estava seco. E notem que foi um milagre que ela recebeu numa reunião de oração de quinta-feira. Notem, irmãos, o poder que há sobre a igreja numa reunião de oração, tanto na sede como em nossas congregações. Precisa haver muita reverência, muito amor, muita gratidão em nossos corações e muita união em todos, para que as bênçãos também recaia sobre todos. E eu me lembro em uma outra quinta-feira, eu estava começando a frequentar a nossa igreja, quando Jesus ungiu a Santa Vó Rosa com óleo santo vindo do céu. E como que brotou dos cabelos dela, do rosto e também das mãos, um óleo divino com um perfume suave inigualável. E Jesus fez ela mostrar para toda a igreja como ela estava com os cabelos encharcados de óleo e brotando do seu rosto e das suas mãos. E por diversas vezes Jesus a ungiu assim. Em nosso meio nós somos testemunhas para provar o poder dela e os méritos que ela sempre possuiu diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria e do poder dos santos e anjos do reino do céu. Então notem, irmãos, que na reunião de quinta-feira eu pude contemplar muita coisa linda. E eu me lembro uma vez, faz isso muitos anos, décadas já, que houve no norte do país, principalmente no norte da Bahia, em grande parte do Nordeste, uma seca muito grande. Era meses sem chuva. E ali puseram fogo na mata e incendiou de tal maneira que o vento carregava as faíscas, os fagulhos, e o incêndio se alastrava por quilômetros. Vejam o perigo. E já era meses de luta e os bombeiros não conseguiam apagar aquele fogo. E começou a morrer gado, começou a morrer pessoas e estragar todas as terras com aquele fogo e amedrontar muita gente, destruindo casas. E os bombeiros não conseguiam, foi um incêndio terrível. E a notícia correu pelo mundo. E numa quinta-feira, nós estávamos na sede da igreja, na reunião de oração. E em nome de Jesus, a Santa Vó Rosa nos orientou. No término desta reunião, quando orarem
individualmente, cada um fazendo a sua prece, peçam a Jesus que apague aquele incêndio que está destruindo muitos dos nossos irmãos no Nordeste do país. E nós obedecemos. Na hora da reunião final, com uma oração, porque a gente ora com murmúrio. Não há gritaria em nosso meio, não. E muito especialmente nos momentos da oração, a gente ora com a voz bem suave. É assim que agrada a Jesus. Então nós oramos todos unidos, rogando a Jesus a sua misericórdia por aquele povo do Nordeste. E terminada a reunião, o povo foi saindo da igreja e a Santa Vó Rosa nos disse: vocês não sabem como valeu diante de Jesus e de Deus a nossa oração em favor dos nossos irmãos do Nordeste. E eu lhes digo que foi Jesus que mandou pedir isso para vocês. E os irmãos vejam, no outro dia de manhã, já ouvimos pelo noticiário que os bombeiros estavam conseguindo apagar o fogo. E em poucos dias apagaram todo aquele fogo. Notem, irmãos, o valor da nossa reunião de oração, também chamado reunião de unção com o batismo do Espírito Santo. Então, como eu estou explicando a vocês sobre a formação de nossa igreja, eu quis lhes informar como que surgiu inclusive os nossos cultos. Tanto a reunião de oração, como a reunião aos sábados, aos domingos, aos finais de semanas, todos os nossos cultos foram ensinados por Jesus através da Santa Vó Rosa, assim como todos os nossos sacramentos. Portanto, irmãos, eu lhes digo, esta igreja é um presente do céu. Jesus lutou muito durante séculos para ver se conseguia restaurar a igreja primitiva dos santos apóstolos. E graças a ele, a sua luta, ao seu empenho, graças à Virgem Maria que muito ajudou para isso, e muito especialmente graças à cooperação eficientíssima da Santa Vó Rosa. Porque eu lhes digo que se não fosse ela, com todo o seu poder, suas virtudes, sua humildade, seus méritos, sua predestinação, se não fosse ela com a sua coragem, a sua vivacidade, a sua fidelidade a Jesus e o grande amor, irmãos, que sempre regeu os atos, a vida e o espírito dela. Um amor imenso por todas as pessoas e um amor extraordinário dedicado a Jesus. Ela o amou tanto, irmãos, em toda a sua vida, que se cumpriu nela promessas gloriosas, como aquela promessa que Jesus disse aos seus apóstolos lá nas terras da Palestina, na época em que ele exerceu o seu ministério terreno. Ele lhes disse: aquele que me amar, eu e meu Pai desceremos do céu e faremos nele morada. E logo em seguida ele disse: eu vou para o meu Pai, e é bom que eu vá, porque indo eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, em tudo semelhante a mim, para que fique convosco para sempre. E quando esse Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E fará obras extraordinárias e milagres até maiores do que eu realizei, porque eu estarei com ele, e ele aprenderá tudo de mim e receberá tudo de mim, para ser a coluna principal no templo do meu Deus, nos tempos da regeneração. Então notem, irmãos, tudo isso se cumpriu na vida e no ministério glorioso da Santa Vó Rosa e se completou de um modo extraordinário nos anos em que o Santo Irmão Aldo a sucedeu na direção desta igreja como o último profeta de Deus
e o supremo pastor que Jesus prometeu também que estaria com o seu povo nos tempos do fim para levar este povo de vitória em vitória até o reino dos céus. E agora poderão pensar, mas qual o milagre que a Santa Vó Rosa fez maior do que o Jesus? Jesus ressuscitou mortos, Jesus andou sobre as águas, Jesus, de 2 ou 3 pães e 2 peixes, multiplicou esses alimentos que alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus ressuscitou a Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. Jesus curou cegos, Jesus curou leprosos, Jesus libertou da opressão muitas pessoas que eram escravos e possessos do mal. Com uma simples palavra, qual o milagre que a Santa Vó Rosa fez maior do que Jesus fez? Porque ele disse que o Consolador realizaria ainda milagres maior do que o dele. Irmãos, vocês já ouviram falar, desde que existe mundo e desde que existe raça humana, de existir nesta terra uma igreja com um povo numeroso, espalhado só no Brasil são 300 congregações, e temos povo em diversas nações da terra já. E mais de 90% deste povo não só recebe grandes milagres para a cura do corpo, libertação do pecado, libertação dos vícios, para ter emprego, uma vida útil à família, uma vida honrada. Mas a maioria obedece uma disciplina justa, sensata, uma disciplina que rege todos os seus passos e todos os atos da sua vida. E muitos irmãos nunca conheceram a Santa Vó Rosa. Muitos também não chegaram a conhecer o profeta Santo Irmão Aldo. E muitos estão tão longe, em locais distantes, no meio de matas, de sertões, acompanhando esta igreja através da hora milagrosa. E obedecem por amor, uma disciplina rígida. Vocês já viram esse milagre? Em algum tempo, em alguma nação, desde que existe mundo? Jesus conseguiu realizar este milagre quando estava na terra, formar uma igreja, um povo enorme assim? Este é o grande milagre que a Santa Vó Rosa realiza e que o irmão Aldo ajuda até hoje a realizar, glorificando a Jesus e provando ao mundo que ela é o Consolador e ele é o grande profeta dos tempos do fim. É o maior milagre já divulgado ao mundo inteiro em todas as épocas. Então veja, irmãos, esta igreja não é brincadeira. É uma igreja, irmãos, que desceu do céu. E como promessa, ao céu ela voltará, porque é de Deus. Então todos que quiserem libertação, que quiserem viver para Deus já nesta vida presente, sendo felizes, consolados, bem-aventurados em todos os seus atos, sejam fiéis à nossa palavra, irmãos, porque é uma palavra genuína que veio através do sacrifício que Jesus realizou naquela cruz, para vivificar os corações e remir muitas pessoas e salvar multidões, para a glória do Pai e para o bem da humanidade. Que a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus, possam abençoá-los grandemente a todos. A paz do Senhor, muito obrigado pela sua atenção. Amém. Prezados irmãos, terminamos aqui a apresentação de hoje. E eu lhes convido que voltem a estar conosco na próxima semana, que a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, Jesus, nosso Deus e a Virgem Maria os abençoem grandemente com a graça e amparo dos santos e anjos celestiais.